Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Davi e é um grande prazer te ter aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre por que buscar a Deus é essencial para nós. Porque nós, seres humanos, precisamos buscar a Deus. E eu tenho aqui 4 razões por que a gente deve fazer isso. Primeiramente, eu quero ressaltar aqui que eu notei algo muito especial em Gênesis, quando a Bíblia relata como Deus criou a terra. Primeiro, antes de Deus criar, por exemplo, os animais, ele criou o ambiente. Antes de criar os peixes, ele criou a água. Antes de ele criar os animais da terra, ele criou a terra. E ele criou o ser humano por último. E por que ele criou o ser humano por último? Porque o nosso ambiente perfeito é Deus. A gente tem que estar nele, porque a gente precisa dele como um peixe precisa de água. E eu quero aqui compartilhar com você 4 razões por que a gente deve buscar a Deus. E a primeira dessas razões está em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6, onde está escrito o seguinte: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe qual caminho que é bom, qual caminho que é ruim para você. Ele sabe com quem você deve andar, com quem você não deve andar. Ele sabe por onde você deve andar e por onde você não deveria andar. Ele tem todas as respostas para a sua vida. Você não precisa ficar perdido na vida. Perdido em que sentido, irmão Davi? Você me perdoe aqui, a analogia é bem visual, mas muitas pessoas, elas ficam às vezes igual um cachorrinho que tenta correr atrás do próprio rabo. Eles não sabem para onde ir. Eles só ficam dando voltas e voltas e voltas e voltas e ficam um pouco perdidos, sem direção. E Deus não quer isso. Deus tem direção para sua vida. Deus tem um plano. Você tem que imaginar assim, imagina que você está em uma floresta, em um deserto, e você só vê árvore, você só vê areia. Você não sabe para onde ir. Deus tem um mapa para você sair daquele lugar e para você chegar ao lugar onde você tem que chegar. E eu imagino, às vezes, um pouco como um GPS. Talvez você que dirige muito, você sabe que eu estou falando. Às vezes você pega um GPS, aquele GPS ele fica sem sinal, ele fica buscando satélites, ele não sabe onde ele está. E demora um tempo até ele encontrar um satélite e falar, você está nesse lugar. E quanto melhor fica o sinal, mais exato fica a localização. Imagina como se Deus fosse, entre aspas, o satélite e você o GPS. O GPS não funciona sem satélite, não funciona sem um lugar que mostra, você está aqui. Você pode saber onde você está, mas Deus tem que mostrar para você, você está em tal lugar e para chegar até tal lugar, aquilo é o caminho ideal. Não vai por aí, mesmo sendo mais curto, porque lá tem perigo. Ou pega o caminho mais curto, porque pelo outro você vai perder tempo. Deus sabe a melhor coisa, o melhor rumo para cada situação. E por causa disso, você precisa buscar a orientação dele para saber por onde ir. A segunda razão está em João 3,16,
onde está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação. A gente tem que buscar a Deus pela salvação. Tanto nossa salvação, como a salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos. Para você que é pastor, salvação das tuas ovelhas. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno, mas lamentavelmente a fila das pessoas que estão indo para outro lugar, ela está bastante cheia. Ela está bastante cheia. Eu não falo isso condenando. Longe de mim, eu não sou juiz. Eu não condeno ninguém. Eu não condeno ninguém. Ao contrário, eu quero ser um instrumento de Deus para alcançar vidas e para trazer salvação para aquele que precisa salvação. Eu não salvo ninguém, mas Jesus salva. Ele pode usar nós para salvar as pessoas. E por causa disso a gente deve buscar Ele, para que nós e as pessoas ao nosso redor sejam salvas. Salvas do inferno. Salvas não só da condenação eterna, mas também libertas. Parte da salvação também é libertação. Existem muitas pessoas amarradas em vícios, em laços do inferno. Isso é muito sério. Mas você sabe o que a oração faz? A oração combate aquilo. Combate tudo que é ruim, tudo que não presta. Deus, ele quebra as amarras da perdição, as amarras de coisas ruins e traz libertação às pessoas. Tanto libertação de coisas como eu mencionei, tanto libertação de tanto salvação para a eternidade. Então, isso é uma razão por que a gente deveria orar. E às vezes também a gente precisa de uma libertação. Talvez você tenha um medo e Deus saiba que Deus não quer que você ande por essa vida com medo. Ele quer te libertar desse medo. Isso também é uma razão por que buscar a Deus. Terceiro lugar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus não quer que você anda agitado, nervoso, sem paz, no estresse, ligado no 220 o dia inteiro. Quem quer isso? É o inimigo. O inimigo quer isso. Por quê? Porque o estresse faz doente, o estresse oprime, aflige. Deus não quer essas coisas para você. E você sabe o que a presença de Deus ela faz? A presença de Deus, quando ela vem sobre a vida de um ser humano, ela purifica o ser humano, ela limpa o ser humano. E ela arranca toda a carga do coração daquele ser humano. Todo o medo, tudo aquilo que é carga desnecessária. Deus quer que você experimente a paz. Ele não quer que você se preocupe. Mas para ter paz, a gente precisa buscar a paz. E a paz, a gente não compra ela com dinheiro. A gente não consegue ela através de poder humano, terrestre, através de um status alto. Não, a paz, só Deus pode trazer a paz para o nosso coração. Saiba que tem muitas pessoas nesse mundo cheio de tudo que é
cheias de coisas materiais, elas têm tudo. Elas têm um status alto, mas elas não têm paz. Bem, a paz não se compra. A paz é Deus que dá. E você que está aqui nesse vídeo, saiba que Deus ele quer trazer paz a você. Ele tem paz para você. Mas para obter a paz, a gente precisa buscar a paz. A quarta e última razão está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, onde está escrito: Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas vossas atitudes, porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Você sabe por que a gente chama a Jesus de Senhor, ou a Deus de Senhor? Porque o Senhor, quando a gente fala Senhor, a gente se refere a essa pessoa como o nosso dono. Você sabia disso? Antigamente, quando você olha assim, os escravos chamavam os donos deles de senhores. Eu não quero dizer aqui que você é um escravo, não. Você é livre de fazer o que você quiser. Você é livre de querer andar com Deus ou não querer andar com Deus. Mas se você chama Deus de Senhor, é porque você obedece às instruções dele, ou você quer obedecer às instruções dele. Você vê ele como o seu dono em certa parte. Então, um dos mandamentos que Deus tem para nós é a santificação. O que significa se santificar? Santificar significa se parecer cada dia mais a Jesus Cristo. Porém, a santificação não é uma obra que você força com a carne. A santificação, ela é interiormente. E ela começa com o Espírito Santo morando dentro de você e te mostrando o que é bom, o que é ruim, no sentido de isso agrada a Deus, isso desagrada a Deus. Por causa disso, eu sou muitas vezes contra em impor regras forçadas contra pessoas, porque eu acho que é Deus que tem que convencer elas. E o Espírito Santo, ele é o agente principal da santificação, e ele convence as pessoas a se santificar. É isso então, esses são os 4 pontos desse vídeo que eu falei aqui. Espero que ele tenha sido uma bênção para você. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, até a próxima. Deus abençoe, fique na paz.